Oi, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza, o seu canal de astrologia, tarô e algumas bruxarias. Chegamos ao mês de outubro, o mês das bruxas e também do aniversário da Bruxeza. E para a gente comemorar junto, eu decidi montar essa playlist para a gente poder falar um pouquinho mais sobre bruxaria. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre altar, seus instrumentos, para que eles servem e claro que vai ter exposed dos meus instrumentos pessoais. Bora lá? Um altar é um espaço sagrado em qualquer religião e por isso ele é muito pessoal. E não é obrigatório que você tenha um altar para você ser uma bruxa ou começar a estudar bruxaria. Mas se você for montar o seu altar dentro da bruxaria, é necessário cumprir algumas regrinhas honrando os 4 quadrantes, norte, sul, leste e oeste. Em muitos estudos você vai encontrar que um altar deve estar posicionado ao norte de um ambiente. E muitas pessoas dizem que ele deve estar voltado para o norte. Bom, o meu fica posicionado no ponto norte do meu ambiente e tá assim já desde muitos anos e vai ficar desse jeito. Mas o que cada um desses pontos significa? Cada ponto cardeal vai ter uma representação de um elemento. O norte, a terra, o sul, o fogo, o leste, o ar, o oeste, a água. E em cada ponto desse altar, você deve colocar elementos que representem esse elemental. No caso, uma sugestão para a terra seria um cristal, uma plantinha. Para o sul, velas, fogo. Para o lado leste, o ar, você pode colocar incenso, uma pena, um atame ou um punhal. E do lado oeste, para representar a água, você pode colocar um cálice ou um copo com água. E claro, todo altar de bruxa, no centro deve ter um caldeirão representando o útero da deusa. Essa seria realmente uma montagem básica, representando ali os 4 quadrantes. E claro que você pode adornar o seu altar da maneira que você quiser, colocando elementos muito pessoais, porque eu acredito que um altar tem que ter a tua cara. O meu, particularmente, é cheio de elementos que contam toda a minha história dentro da bruxaria. E depois, se vocês tiverem interesse, inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Eu posso montar um vlogzinho bem rapidinho para mostrar o altar para vocês, a parte de cima, a parte de baixo, e um pouquinho aqui também dos livros, enfim, fica a critério da curiosidade de vocês. Agora vamos a algumas ferramentas e as suas funções. O atame, ou o punhal. Ele representa o elemento ar e ele tem a função de ser uma extensão do braço da bruxa. Então nós usamos ele para abrir um ritual, para abrir um círculo, fechar um círculo, desenhar algum símbolo mágico no ar, mexer o caldeirão. O meu tá até queimadinho na ponta. Anos de uso. Muitas pessoas falam que o atame ou o punhal ele deve ter um cabo preto. Mas daí também, né, vai de estudo para estudo. O meu não tem, ele é todo de metal, mas o ideal é que ele seja realmente de metal, porque ele vai precisar passar por poucas e boas junto com você e que ele tenha uma boa duração. Outra coisa, punhal não corta, tá bom? Ele não serve para isso. Para isso nós temos a boline, que é aquela, não sei se você já viu aquela adaga ou aquele punhal que ele é arredondado como se fosse uma meia-lua, que ele é muito usado para ceifar, para colher ervas mágicas, para o teu uso das práticas mágicas também. Eu não tenho um boline, eu acho que eu devia arrumar um boline para mim. Mas a espada também tem a mesma função do atame ou do punhal. Eu acho muito chique bruxa que tem espada. E ela serve também como essa extensão do braço de... Lembrando, o braço de poder, né? Aquele que você escreve. Então, se você for canhoto, você vai usar o atame na mão esquerda, destro na mão direita. O sino... Você pode usar ele para representar também o elemento ar. Esse objeto pode ser usado dentro de um ritual para abrir o ritual, para te ajudar a limpar um pouco a mente, dispersar aqueles pensamentos que ficam, né, invadindo a sua cabeça quando você tem que estar concentrado no ritual. E também para conectar a gente com os elementais do ar. Nem toda bruxa usa sino, mas como eu tenho muito elemento ar no meu mapa, eu gosto bastante de trabalhar com essa ferramenta. O espelho negro.
Esse daqui não é o meu espelho negro, tá? Esse é um espelho comum, mas que eu também uso ele para práticas mágicas. O espelho negro eu não posso trazer aqui para vocês, porque ele não deve refletir outra coisa que não seja o rosto da bruxa. Inclusive o meu fica ali muito bem guardadinho e coberto. O espelho negro ele é usado para meditação e também como oráculo, geralmente feito com uma placa ou uma pedra lixada de obsidiana negra. A ideia de ele ser usado como um oráculo é como se fosse uma bola de cristal. Você monta um espaço de meditação onde você vai se mirar no espelho negro, somente com a luz de uma vela dentro do ambiente, e você, ao se olhar, você acaba tendo revelações. Pode ser um tanto quanto impactante para pessoas muito impressionadas. Então, esse é um instrumento poderoso, muito forte, principalmente de autoconhecimento e de conexão com a nossa alma. Recomendo muito, mas é claro que para os impressionados, eu recomendo que vá devagar. Claro que não podia faltar ela, a vassoura da bruxa. Claro, gente, essa não é a minha vassoura real oficial, tá bom? Essa daqui é uma representação que fica ali no meu altar. A minha vassoura, que tá toda adornada com todos os símbolos, ela está guardadinha num lugar especial. Mas existem vassouras diferentes. Por exemplo, você tem a vassoura de ervas, que é usada para limpar o ambiente. A vassoura da bruxa de ervas não deve tocar o chão. Você deve guardar ela ou com as cerdas para cima, as ervas, no caso, para cima, ou então pendurada, no lugar que ela não toque o chão, para não estragar a energia dessa ferramenta mágica. Ela é usada para limpar ambientes, então você vai limpar o ar, você pode até limpar as paredes, mas sem tocar o chão. Sempre lembrando de limpar do fundo do cômodo para frente, para mandar todas as energias ruins embora. A vassoura que é usada nos rituais, que é o caso da minha que está lá guardadinha, ela pode servir como um portal. Quando a gente vai fazer um ritual muito longo, que a gente traça o círculo e às vezes vai ficar muito tempo ali dentro, você não pode sair do círculo para não quebrar essa corrente. Então você coloca a sua vassoura num ponto do círculo mágico, delimitando que aquele ali será o portal que você poderá passar sobre essa vassoura e retornar quando você precisar. O queridinho de toda bruxa, o caldeirão. Pesado, geralmente de ferro fundido, porque ele precisa ser resistente, afinal ele vai aguentar poucas e boas junto contigo também. Ele é usado para colocar fogo durante os rituais, para colher a água da chuva, para poder solarizar a água também, ou lunarizar uma água. E pode ser usado, inclusive, para o scrying, que é aquela técnica do espelho negro. Se você ainda não tem o seu espelho negro, mas você quer testar essa técnica, você pode encher o seu caldeirão com água e se concentrar dentro dele para poder fazer o seu processo de meditação. Como eu já havia dito, ele representa o útero da deusa e por isso ele é tão importante dentro da bruxaria. E, claro, o grimório da bruxa, o caderno onde a bruxa escreve tudo, toda bruxa tem que ter um. Esse daqui lindíssimo, com a Ártemis na frente, todo de couro, todo feito à mão. Esse foi feito por um artesão aqui de Goiânia. Vou deixar, inclusive, o contato dele num comentário fixado aqui, se vocês quiserem conhecer. O trabalho dele é maravilhoso, esse foi um presente, mas tive a honra de conhecer o Júlio pessoalmente, admiro muito, um grande bruxão. Mas você pode ter um caderno mais simples, eu tive vários, inclusive, vou até mostrar aqui para vocês, que antes de ter esse, eu tive esse, gente, só a condição do bichinho, né? Então não é desculpa você não ter um caderno mágico, um grimório. Inclusive, bruxa escreve muito, tá, gente? Temos vários. Temos muitos. Eu disse que ia ter exposed. Bruxas escrevem muito e precisam escrever muito, principalmente no período da dedicação. Até existem cadernos separados, né? Tem o caderno, o livro dos dias, tem o livro das sombras, tem o livro de anotação dos sonhos, esse inclusive eu recomendo que você tenha sempre, e que são diferentes. Um deles você vai colocar as suas experiências interiores mais profundas, né, realmente as tuas sombras que vão ser trabalhadas nesse período da dedicação. Você tem também o livro dos dias, onde você vai anotar as práticas diárias, os testes que você vai fazendo, para daí depois tudo aquilo que funcionar de verdade você colocar, as receitas, as ervas,
narrativas, os rituais que funcionaram, que funcionam e que são importantes para você, vão para o seu Grimório oficial. E já que eu já mostrei para vocês os cadernos, né, mais improvisadinhos aqui, gente, é um caderno ATA, tá? Bem antigo, não vou mostrar dentro porque eu não vou me expor tanto assim, mas qualquer um pode fazer. E aproveitando nessas dicas para quem não pode ter esses instrumentos tão elaborados, eu quero trazer algumas dicas para você ter o seu altar caso você ainda não possa ter um altar exposto na sua casa. Mas antes disso, se você está gostando, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem o Conselho do Tarô e também a astrologia. Tudo de importante no céu que estiver rolando tem vídeo aqui no canal. Eu reconheço que eu fui muito privilegiada e eu sei que nem todo mundo pode ter o seu altarzinho ali exposto, aberto. E eu não estou falando só do jovem, tá? Tem muita gente que já é adulto, que divide a casa com alguém, que todo mundo olha estranho, olha torto, o preconceito ainda existe. Mas isso não é motivo justificativa para você não ter o seu altar. Até porque as primeiras bruxas nem tinham esses instrumentos tão elaborados como eu mostrei aqui para vocês. Às vezes a galera da alta magia até tinha umas coisas bem lustrosas, bonitas, mas a gente está falando de pessoas muito simples. E sem falar que depois, com toda a perseguição, daí que a coisa teve que ficar mocada e disfarçada mesmo. Então vamos nos conectar com as bruxas de antigamente e vamos fazer a coisa mocada também, se necessário for? Essa é uma dica que eu costumo dar para quem não pode ter o seu altar ainda. Você pode pegar uma caixinha simples, uma caixinha de madeira, às vezes até uma caixinha que possa colocar um cadeadinho para ninguém ir lá xeretar. Ali dentro você vai guardar o seu paninho, que vai cobrir o seu altar. Você coloca algo para representar cada um dos elementos, cada um dos quadrantes. Por exemplo, uma velinha de Richô, aquelas velinhas pequenininhas para representar o fogo. Você pode colocar uma pena para representar o ar, um cristal pequenininho para representar a vela e um potinho que você possa colocar água para poder representar esse elemento. Daí você vai lá, se conecta com a espiritualidade, faz os teus rituais, depois guarda tudo na caixinha e tá tudo certo. E sobre o Grimório eu já mostrei para vocês, né, gente? Um caderno ATA que você encontra em qualquer papelaria, você vai fazer a sua capa. É recomendado geralmente que se tenha uma capa preta, porque ela absorve as energias, transmuta as energias que você vai trabalhar, mas se você achar que vai chamar muita atenção um caderno de capa preta, você pode disfarçar com outros elementos também, você só não pode ficar criando desculpa para estudar bruxaria se esse é realmente o caminho que você deseja. Eu sei que lidar com a repressão da família e da sociedade é bem difícil, mas pelo menos dessa vez, ou por enquanto, ainda não estão queimando ninguém, né? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre os instrumentos da bruxa? Lembrando que você não precisa ter nada disso para ser uma bruxa e que tudo também pode ser adaptado. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aqui no canal porque esse mês nós teremos mais vídeos assim. E me sigam em todas as redes porque vai ter bastante novidade na bruxeza daqui para o final do ano. E em todas elas eu sou @Dani_bruxeza. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima.